Ibovespa continua naquele processo de inversão. Tá? Nós temos que entender que, enquanto nós estivermos nesse processo de alta de juros e uma expectativa de continuar aumentando os juros sem uma data específica do tipo, não vai mais subir juros e agora vamos medir para ver se as coisas estão se normalizando. Enquanto nós estivermos nesse processo, nós vamos ter sim um estímulo extra para que os participantes façam suas inversões de posição. Então o pessoal está saindo de bolsa já há um bom tempo e migrando para renda fixa. Quando se deteriorou o nosso cenário, principalmente aqui político, isso teve uma intensificação. A gente tem que entender isso e aceitar. De certa forma, a gente tem que aceitar. Estamos numa região aqui interessante, que o mercado tem uma chance de reagir. Eu, semana passada, até conversava com vocês aqui no programa Geometria, falando que eu imaginava, esperava, na verdade não imaginava, eu esperava uma semana positiva, uma semana mais otimista pelo nível de preço e como o preço estava se comportando aqui nessa região de 102 mil pontos. Tivemos de fato essa movimentação, até que tivemos aí uma variante do Covid, que veio, eu dou uma risadinha porque não é uma surpresa para mim, eu venho falando disso desde o ano passado, então eu acho um pouco até engraçado quando vão acontecendo essas evidências, né, Rafael Lara? E o mercado ele vai meio que, parece que o pessoal vai sendo pego de surpresa. E de fato, claro, poxa Guga, mas tinha como tu imaginar que ela surgiria naquela data específica? Não, mas em algum momento no tempo, visto o contexto, que nós estamos num processo de retomada da economia, bancos centrais esnucados porque precisam, em algum momento no tempo, parar com essa injeção de liquidez, porque isso está criando uma ineficiência e um problema muito grande. Isso está sendo desencadeado aí nessa questão toda da inflação. O mundo precisando crescer, precisando de estímulo para crescer. Então, cara, tá um cobertor curto que tu puxa para um lado, destapa outro, tapa a cabeça, destapa os pés, destapa a cabeça. E aí o mercado ele fica com esse ambiente de mais volatilidade, de mais incerteza, e acaba que o mercado ele entra num processo de correção, está corrigindo, e se não se mantiver aqui nessa região dos 102 mil pontos, nós vamos ver sim a Bolsa perder pela primeira vez os 100 mil pontos aí, desde o período que nós superamos, ou seja, passamos o ano inteiro de 2021 acima dos 100 mil pontos, podemos ver a Bolsa sim perder os 100 mil pontos e ir buscar a região dos 96.500 pontos, 97 mil pontos. Enxergo esse espaço, tá? Mas vamos para o gráfico aqui, eu queria que o pessoal compartilhasse a minha tela, para que eu pudesse mostrar para vocês mais de perto o que eu estou enxergando aqui neste momento. Deixa eu ver se eu tenho aqui meu indicador. Tenho aqui um indicador que para mim é bem importante. Eu gosto muito, Rafael, porque ele me mostra uma percepção de como está o preço no tempo. Tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais nítido para a turma aí na tela. Tá? Notem que nós estamos aqui desde o dia 22 de outubro, numa mesma faixa de preço, um indicador que ele vinha se afastando bastante em relação à média. Se nós olharmos aqui a amplitude desse movimento, essa linha laranja em relação à média, deixa eu engrossar um pouquinho essa linha, para que fique mais nítido para o pessoal que está nos assistindo aí no canal do YouTube da BMC. Tá? Então, quando nós olhamos para cá, Rafael, a gente consegue perceber o seguinte. Nota que aqui nesse período e neste período nós tínhamos um grande afastamento da média conforme o preço ia se movimentando. Acabou que isso foi se neutralizando com o passar do tempo. A gente teve sim uma deterioração de sentimento em relação ao mercado agora no curto prazo, então se teve uma deterioração desse sentimento e isso se intensificou na sexta-feira com o movimento ali em função da variante do Covid. Bom, quando eu olho para este momento que nós estamos agora, havendo um pequeno estímulo positivo, provavelmente a gente vai ter aí um movimento forte de curto prazo positivo, tá? Porque existe aqui o que nós chamamos de divergência, ou seja, o preço ele veio praticar novas mínimas, mas o indicador ele já está apontando para cima. Então existe uma fragilidade nessa tendência, nesse momento aqui dessa tendência de baixa, tá? Dentro dessa fragilidade, o que nós podemos esperar?
Tá? O que nós podemos esperar aqui de comportamento? O que nós podemos esperar de surpresa positiva para o Ibovespa? Tá? Antes de olhar a questão negativa, deixa eu olhar aqui o que eu posso ter de situação positiva. Porque a questão negativa seria continuar a tendência e ir buscar a região de 96.500 pontos. Tá? Esse é o cenário pessimista de curto prazo para esse ano ainda de 2021. Certo? Um cenário otimista, tá? Teríamos uma possibilidade de ver o Ibovespa navegar até esta região aqui de 113.300 pontos. Tá? Então, esse é o cenário que eu consigo enxergar. Poxa, medindo o movimento do mercado agora, pegando essa parte de base de dados. Olha que interessante, né? Eu estou analisando todo esse movimento passado, mas pegando essa base de dados que está nesse quadradinho aqui como referência para fazer a minha projeção de alta. Tá? Eu estou pegando a última etapa do movimento, essa que trouxe essa mudança de percepção na volatilidade e usando ela como critério para fazer a minha projeção do preço. Tá? Então é essa base de dados que eu estou utilizando. E aí eu consigo enxergar essa sinalização aqui que está me mostrando que está propício para ter uma melhora, certo? E se de fato houver uma melhora, podemos enxergar aí uma movimentação até os 113.350 pontos. Tomara que aconteça, Rafael Lara, tomara que aconteça, né? Não gostaria que nós perdêssemos os 96.500 pontos, não gostaria que 2021 nós terminássemos um ano abaixo dos 100 mil pontos. Eu acho que traria, isso potencializaria a sensação negativa em relação ao mercado. Porém, né, podem ter certeza que isso, né, esse patamar de preço, esse patamar que o mercado tende a vir buscar, né, vai ser uma grande janela de oportunidade e quem, né, souber ter estratégia, ter paciência, vai surfar depois do movimento de alta, com certeza.